E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos nos atualizar sobre a crise de energia que vai estar afetando principalmente as empresas de geração de energia. Então já deixa o like no vídeo, senão você vai acabar esquecendo, e também se inscreva no canal e ativa o sino, que aí você é notificado quando eu faço os novos vídeos. E por que eu falo sobre nos atualizar sobre essa crise de energia? Porque eu já falei sobre isso no vídeo do mês anterior, tá? Eu falei aqui sobre os setores residencial, comercial, rural, cada demanda aqui, o que vai impactar, por exemplo, a geração solar, que o pessoal tem tanto medo, não é um grande problema. Então ali está meio consolidado já o setor de energia do modo geral, mas hoje a gente vai se atualizar um pouco mais aí na questão dos números, tá? Dos novos números que eles estão trazendo. Mas nesse vídeo é importante você ver toda a perspectiva de crescimento de todos os setores aqui, tá? De energia. Então, nós ainda temos a narrativa, né, do boom de renováveis e chuvas que pressionam os preços de energia no Brasil. E aí o que está mudando um pouco é que cada vez o pessoal está estendendo mais aqui o risco do preço ficar abaixo por mais tempo. É muito difícil alguém acertar uma previsão de longo prazo. Então a gente não precisa ficar também tão assustado com os números que eles vão falando, isso vai mudando muito, mas é bom ficar atento, né? Então, explicando aqui um pouco da dinâmica do setor de energia, não é muito complicado, tá? Como é que funciona? Nós temos aqui uma demanda de vermelho, tá? Que tende a crescer ao longo dos próximos anos. Foi assim no passado inteiro, tende a continuar assim no futuro. Agora um pouco impulsionados pela transição energética, com o pessoal aí usando mais carros elétricos, por exemplo, né? Então tem diversas frentes aqui que estão buscando aqui um crescimento da demanda de energia. Então a demanda tende a crescer, como sempre foi, e eu comento naquele vídeo que eu comentei com vocês, tá? Lá tem mais detalhes. E aí nós temos também a geração, e a geração ela vai tentando se equalizar com a demanda. Eu deixei aqui de verde a geração, e ela vai tentando se equalizar. Só que aqui nós tínhamos aqui uma realidade que estava até um pouco pressionada, e a transição energética, a necessidade do Brasil aqui de diversificar também a crise hídrica, né, começou a acelerar um pouco aqui nas eólicas e nas solares. Isso aqui começou a dar um cenário mais de tranquilidade, aí veio a crise hídrica, começou a bagunçar de novo, né? A crise hídrica veio num momento que o Brasil ainda não estava tão tranquilo, né? Na verdade vai demorar um pouco para a gente chegar nessa situação, temos muitas hidrelétricas ainda, né? De qualquer forma, diminuiu muito a geração, crise hídrica pesada, e aí, aos poucos, né, foi acelerando a transição energética ainda mais nesse período, e aí, de repente, tivemos aqui a recuperação da crise hídrica, né? Então a geração volta à normalidade. Nesse período de baixa aqui de geração, ficou uma lacuna entre demanda e geração. O que acontece? As termoelétricas entram aí em ação, e quando as termoelétricas entram em ação, a energia para o brasileiro fica mais cara, mas também tem um impacto muito para as geradoras, porque elas não conseguiram gerar o que elas precisavam gerar para vender, então elas vão ao mercado comprar uma energia cara para caramba e tem que revender aqui por preços que às vezes dão prejuízos aí para ela, né? Então, essa é a dinâmica. Na crise hídrica foi um impacto muito forte, mas um impacto de curto prazo. Elas saíram dessa crise hídrica e agora era para elas estarem voando, né? Mas por que elas não estão voando ainda? Porque agora a gente entra na realidade aqui de uma oferta, né, maior do que a demanda, e tende a continuar crescendo ainda. Essa curvinha poderia estar mais um pouquinho acelerada aqui por um tempo, né? Assim, ela tende a ficar acelerada ainda por um tempo essa transição energética, tem bastante entregas aqui já programadas, né? Enquanto a demanda ela fica na dela lá, aumentando na mesma pegada de sempre, né? Então, quando a gente tem esse excesso aqui de energia, é aquela regra, oferta e demanda. Existe uma pressão sobre o preço de energia. Então, neste momento aqui, aí é que muda a narrativa um pouquinho agora, que o pessoal está começando a pensar que essa situação aqui de sobre-energia não vai durar até 2025 aproximadamente, e sim, talvez até 2030, 2030 e poucos, né? Então, eles estão esperando aí talvez 10 anos de um caos aqui, né? De caos entre aspas, né? Um preço de energia bem mais barato, tá? Então, essa é a narrativa. Eu ainda continuo pensando aqui que de repente 2025 já vai estar normalizando aí. Não tem como o pessoal saber disso. É muito complexo as contas, é muito complexo do que vai entrar realmente ou não. A Eletrobras tem um ponto muito importante aqui nessa história, tá? Então, enfim, nós temos aqui uma energia que temos mais aí do que
do que a demanda, né? E essa folga está pressionando a energia. Quem na crise hídrica aqui já deixou o portfólio bem vendidinho, que não estava tão difícil, as empresas elas não queriam correr o risco de pagar uma energia caríssima, elas não querem saber a tendência, elas querem saber assim, eu quero ter energia aí garantida. Então muitas já fecharam, então até 2025 muitas elétricas aqui estão bem vendidas, eu já fiz um vídeo até comparando aqui a Engie, a SB3, né? A Engie está bem vendidinha aí, então dá para ter uma tranquilidade, mas conforme se essa situação ir se perpetuando, vai ficando mais difícil por longo prazo, né? Porque os preços vão saindo, vão terminando os contratos de preços caros e vão tendo os contratos de preços baixos. Então, é um certo perigo, né? Aí, em termos de lucros aí para a empresa. Mas a tendência em algum momento é voltar ao normal. Então, com o pessoal já analisando tudo isso e colocando aqui também a Eletrobras na pauta, eles já estão começando a fazer a previsão que era aí até pouco tempo de 150 a energia nos próximos 3 anos, passando para 100, né? E do longo prazo, que era 170, passando para 135. Mas vale destacar que esse pessoal também é muito emocionado, né? Vem a crise de que eles começam a prever energia para cima, e depois começa a ir reduzindo, aí tem a sobreenergia, eles começam a precificar muito para baixo, eles são muito exagerados, essa que é a verdade, né? Então, eles ficam tentando aí prever muito volátil as previsões deles. De qualquer forma, existe essa negatividade aqui, e a gente pode ver algumas coisas de fato acontecendo, tá? Então isso aqui são previsões, né? E o que tem de fato é que os reservatórios hoje estão em 70%, o maior desde 2012, os níveis que atingimos. Então nós estamos numa situação ímpar praticamente aqui em termos de geração hídrica aliadas a outras fontes, então a gente está bem aqui, né? E a energia para 2024 as empresas vendem antecipadamente, por exemplo, né? Em 2021 estava sendo vendida a 157, em 2022 vendida a 188 e agora em 2023 sendo vendidas a 85,45. E o que aconteceu, né? Uma redução muita, mas também é um pouco injusto a gente pensar, né? A gente estava no meio da crise hídrica, como eu falei anteriormente, que empresa queria correr o risco de não ter energia? Então estava todo mundo aí comprando a rodo, acabou a crise hídrica, o preço diminuiu muito. E o importante é a gente perceber que quando chega muito próximo do ano em questão, normalmente tende-se a aumentar mais. Então era para aumentar ao invés de diminuir. Mas é óbvio, não dá para a gente falar só caiu porque tem muita energia à venda. Caiu também porque nós estávamos em números que não são muito reais, né? Crise hídrica, né? Então também tem isso. Mas de qualquer forma, esse é um fato que está acontecendo. A queda da energia aqui 85,45 é o preço. E para 2025 também vemos essa queda, mas já está menor. Olha só, 165 estavam também no patamar muito alto e agora foi para 101. Então houve uma queda aqui de 38,5%. Então eu não vejo esse caos todo. Daqui a pouco a gente vai ver aqui em 2024 entrando aqui esses preços começando a se normalizar mais. Aí não vai ser mais 2024, né? Vai ser 2026. A gente vai ver uns precinhos aí mais legaisinhos. Então, falando um pouco mais aqui sobre a sobreoferta de energia, né? Nós até já vimos algumas coisas que a EPE nos trouxe, que é a empresa de pesquisa energética, e aqui ela consolida, né, que vai ter um aumento aqui de 75 gigawatts de potência até 2030 no Brasil, chegando a 275 aqui o parque total, né? E ela diz aqui que em 2023 vai ter um recorde de ampliação da capacidade de geração de energia centralizada, com um incremento de 10,3 gigawatts, sendo 90% desse total em usinas de fontes eólica e solar. Essa corrida aceleradíssima aqui pela transição energética. Olha quantas empresas estão com projeto de eólicas e solares, né? Muitas, né? Muitos projetos aí no pipeline das empresas. Então, essa aqui é o ruído aqui de curto, talvez um pouquinho, mais curto prazo, né? Até 2025 ele já teria normalizado, mas nós temos outros ruídos aqui de longo também. E para o prazo um pouquinho mais longo, nós temos aqui a Eletrobras, que está trazendo um ruído para a gente aqui, que ela tem no pipeline de 8 gigawatts de construção em termoelétricas, né? E além disso, nós temos o Angra 3 aí, que é a nuclear. Provavelmente vai estar saindo a Angra 3, não tá tão certo se vai ser essas termoelétricas, né? Assim, o problema é que esses projetos não estão pautados realmente numa real necessidade estudada aqui do Brasil que vai precisar.
as coisas estão indo bem. Tem bastante empresas interessadas em criar geração solar e eólica. Naturalmente, a gente já estava conseguindo essa diversificação da ida, que eu achava, no meu entender, que não precisa ter tanto investimento em termoelétricas, né? Até porque as termoelétricas deram conta aí na crise anterior, mas de qualquer forma, um dos pontos que eles defendem aqui é que as termoelétricas que vão estar sendo construídas são mais aí, eficientes, né? Porque nós temos umas termoelétricas velhas mesmo, que são muito caras. Então, esse é um dos motivos que eles levantam aqui como causador desses projetos de investimento. Mas, enfim, isso é um outro tema, né? O fato é que existe esse ruído aqui. Vai construir, não vai? Como é que vai sair? Será que mesmo a nuclear, será que vai sair? Então, a Eletrobras é um ruidinho aí de um prazo um pouquinho mais longo, né? Então, a gente tem já esse probleminha até 2024, que começa a melhorar ali em 2025, e temos o ruído da Eletrobras que fica assim. Quanto de potencial será o ruído? Será totalmente entregue? Fica essa dúvida. Então nós vemos ali que as perspectivas do mercado é de uma demanda e oferta um pouco desequilibrada por um tempo. Existem analistas aí muito pessimistas, no meu entender, que estão pensando em talvez 10 anos de sofrimento, mas não é todo mundo que pensa assim. Eu não vejo com esse pessimismo todo, inclusive a SB3 já tem uma visão mais otimista. Eles afirmam aqui que há vários fatores que apontam para a necessidade de contratação de mais energia e que não estão precificados. Olha só, não estão precificados. No cenário atual e na tendência de eletrificação da economia, os compromissos de sustentabilidade das empresas e indústrias que impulsionam negócios de energia renovável. Então, ele está comentando aqui que existem pontos que não estão muito bem precificados. Ou seja, ele está dizendo para a gente que essa curvinha aqui de demanda, na verdade, ela vai ser um pouquinho mais alta aqui. Então, vai ter uma sobreoferta aqui menor, né? Então, vai ficar mais tranquilo, segundo a visão da SB3. E aí, outro ponto, né? Além da gente falar aqui da demanda, encerramos esse assunto, agora vamos falar de outro ponto rapidamente, que é a questão dos custos, né? Então a gente sabe que a Selic está nas alturas, isso aí já atrapalha o endividamento de qualquer empresa, isso aqui atrapalha as elétricas também, muito, né? Elas até têm uma dívidazinha mais altinha por conta da toda a previsibilidade delas. E outro ponto, dentro da parte dos custos, é exatamente os custos dos projetos. Porque nós estamos numa inflação alta que está impactando demais os projetos em andamento. Então, nesse sentido, a SB3 é que mais está sofrendo, tá? Ela sofreu muito aí com os custos, porém, a gente viu que do fim do ano passado para cá tem melhorado um pouco a situação, e aí ela até comenta aqui, né, que o ano de 2022 foi desafiador para tirar os projetos do papel, mas que em 2023 a situação está mudando e não deve ser tão difícil assim. Então, tem essa narrativa também, né? Os custos estão impactando muito os projetos. Isso aqui vai dar um retorno menor para as empresas, mais longo, né? Mais estendido para as empresas. E ele fala aqui que está melhorando. Aí a gente precisa ver se realmente vai manter esse cenário. A gente está vendo aí o pessoal começando a precificar a Selic estendida por mais tempo, de repente até subindo, inflação com risco de aumentar novamente. Então, precisa se monitorar esse ponto aqui, mas de fato as empresas que têm mais projetos assim, mais relevância, como a SB3, são as que mais vão estar sofrendo. Eu tenho um percentual bem grande de ações de energia na minha carteira e no próximo vídeo eu vou comentar sobre o que eu estou fazendo com as minhas ações de energia, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? E eu comento um pouco mais aí das ações, tá? Então deixa o like nesse vídeo e comenta o que você está fazendo com as suas ações de energia. Um abraço, até o próximo. Valeu!